Saudações humanos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu primeiro Café com IA. Um momentinho aqui pela tarde, uma dose de inteligência artificial, aprendizado de máquina, lógica e alguns outros assuntos mais que fazem parte desse ambiente tecnológico. Eu sou Sofia Marchalovitz e eu vou conduzir vocês nesse processo diretamente aqui dos estúdios da Tech IA Academy. Para você conhecer um pouquinho mais sobre a Tech IA, pode acessar diretamente o site Inteligência e Artificial e saber um pouquinho mais do que a gente faz e os nossos cursos também. A ideia é que o Café com IA posteriormente seja uma live, onde vocês possam interagir mais, ter mais contato com a gente, mas isso não tira o mérito de vocês clicarem aqui embaixo, compartilhar com os amigos de vocês e também trazerem dúvidas para a gente. A ideia inicial aqui nos nossos primeiros encontros é comparar modelos de IA que estão disponíveis no mercado, voltando aí nessa questão mais de LLM ou Large Language Models, esses modelos grandes de linguagem. A gente vai comparar aí o que a gente tem bastante de dúvida que houve hoje em dia, como o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, qual que é melhor, qual funciona mais, qual funciona no melhor contexto. Então, para resolver essas dúvidas, a gente vai trazer aqui uma batalha de IA para vocês, mas lembrando que a gente espera também ouvir de vocês. Poxa, tenta tal modelo com outro modelo. A ideia é que a gente consiga comparar todos, mas a gente vai querer priorizar aquilo que é a dúvida de vocês, certo? Para a batalha de hoje, a gente vai trazer aí o DeepSeek, o R1, que saiu já com bastante entusiasmo da comunidade em geral, muita curiosidade, e pegar ali a ponta do ChatGPT, que seria o O3, que seria o modelo principal deles no sentido de ser o mais potente até agora. Então a gente vai comparar aqui, só que ao contrário de algumas comparações que a gente vê, a gente decidiu trabalhar de uma maneira um pouco mais engraçada nisso. Você já ouviu falar daquela teoria de inteligências múltiplas do ser humano? Que, na verdade, o ser humano ele é inteligente mais em uma coisa, um pouquinho menos em outra, mas que são vários tipos de inteligência e não uma só, como às vezes a gente está acostumado a, pelo menos, imaginar? Esse conceito veio em 1983 com o livro Estruturas da Mente, de Howard Gardner. Só para dar um contexto, o Howard Gardner é um psicólogo da Universidade de Harvard, que ele vai trabalhar com a ideia que a inteligência ela não pode ser medida e avaliada de modo prático. A gente vai importar um pouquinho desse conhecimento aqui, construímos perguntas para a gente jogar aqui para os nossos prompts baseado nessa ideia. A gente vai executar os prompts, a cada execução eu também vou falando dessa inteligência e a gente consegue explorar um pouquinho mais esse conceito juntos. Vamos lá? Então, pessoal, estou aqui no chat GPT, estou utilizando o O3 Mini High. Então, ele se coloca como ótimo para lógica e programação, seria um dos pontos principais aqui do ChatGPT. E a primeira pergunta que eu vou fazer, para a gente comparar, vai ser um pedido para escrever uma breve história usando a expressão tempo é um relógio quebrado. Uma coisa um pouquinho que pede um pouquinho de introspecção, de reflexão no termo. Para ser honesta, eu pensei essa metáfora e fiquei pensando, cara, exatamente o que eu quis dizer com isso. Mas, obviamente, eu tenho uma resposta para tanto. Mas por que o que eu vou avaliar aqui? A gente vai pegar a primeira inteligência proposta pelo Howard Gardner, que vai ser a inteligência linguística. Então, sabe aquela pessoa que escreve bem, aquela pessoa que sabe interpretar bem texto, ou você mesmo, gosta de escrever uma poesia, fica bacana? É sobre isso que a gente vai avaliar aqui como tipo de inteligência. A gente vai executar, eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela, para ficar mais fácil para enxergar. Vamos ver esse resultado? Tendo um processo aqui de reflexão, está escrevendo a história. O que eu gosto bastante nesses modelos é que eles trazem o processo do raciocínio. Então, ele fala o porquê ele está pensando dessa maneira. Então, que a dúvida surge como explorar essa metáfora do relógio e, ao mesmo tempo, transmite uma sensação de nostalgia e esperança. Então, foi esse o sentimento que ele conseguiu abordar aqui. Então, ele primeiro entendeu o que era e agora ele vai criar a história. E a gente tem aqui o nosso resultado, que eu vou colocar depois aqui nos comentários para vocês avaliarem também. Mas dando um resumo, a gente começa aqui com a nossa pequena vila esquecida no tempo, onde a Helena passava os dias sentada em frente à antiga casa de sua infância. E aí ela sempre dizia que o tempo é um relógio quebrado, tem uma historinha bonitinha aqui por trás, mexe muito com questões de sentimentos aqui, ó. Uma carta escrita pelo seu avô, então trabalha diretamente com a nossa emoção, é uma coisa que a gente consegue criar um tipo de empatia. Né? Vai falando que a vila começou a se encher de vida e a antiga casa tornou-se um ponto de encontro onde histórias eram compartilhadas. Ok, temos uma história aqui, não está ruim, tá um texto bom, ok, mas a gente vai ver agora como vai ser lá no DeepSeek. Bora lá? A gente voltou aqui pro DeepSeek, voltou não, a gente não estava, né? Então nós estamos aqui no DeepSeek,
Vou ativar aqui o nosso DeepThink, o R1, e a gente vai ver esse resultado. Tô pensando em inglês, então ele tá falando aqui que o usuário vai querer uma história curta de 200 palavras com a metáfora. Assim como o ChatGPT, ó, que interessante aqui, ó, let me start. Então, deixe-me começar. O DeepSeek, ele também se coloca ali na primeira pessoa, ele tem essa construção de pensamento como se fosse na primeira pessoa. Ajuda também isso a criar a ponte entre nós, humanos, com usuários, com a ferramenta. A gente consegue, talvez, entender melhor aqui o processo, justamente porque está em primeira pessoa. Abrir um pouquinho mais de espaço. Ele está falando que ele vai precisar criar, fazer o cenário. A gente teve aqui o resultado em 14 segundos. Só por curiosidade, vamos dar uma olhada em quanto tempo que foi ali no ChatGPT. O ChatGPT pensou por 8. Tem uma diferença aqui de velocidade. Vamos dar uma olhadinha ao resultado lá do DeepSeek. Quase o mesmo contexto aqui, a casa antiga parada, acho que isso aqui é um lugar comum que a gente vai ter. Lembrando que isso realmente é um lugar comum de várias histórias que a gente tem, faz parte aí talvez de um inconsciente coletivo. O nome, claro, eu gostei tanto daqui quanto do ChatGPT, que são nomes mais associados aqui com o idioma português, são nomes fáceis a gente processar. Olha que estranho, de novo aqui imagem de avô e avó, voltou de novo o mesmo conceito. A Clara volta ali adulta, o silêncio de novo, bastante lugar comum, na verdade. E aí que a gente tem uma diferença um pouco na história, que o vento entrou pela janela, arrastou uma folha de papel, tem uma mensagem, um desenho infantil, mas são coisas meio em lugar comum. E aí na despedida a Clara não olhou para trás, então se lá no ChatGPT a gente tem um entendimento que aquela casa, aquele vilarejo vai se populando de memórias, de presenças, aqui a gente tem uma movimentação que o personagem simplesmente entende que o tempo passa. Vou colocar também isso aqui nos comentários para vocês, tá? Vou deixar aí embaixo para que vocês possam avaliar e ver o resultado dessa comparação. Que vocês possam avaliar e ver o resultado também dos prompts com um pouquinho mais de tempo e que vocês possam comentar o que vocês acharam de diferente. Para ser honesta, eu particularmente gostei bastante desse resultado aqui, ó, do DeepSeek. Talvez ele me chegou pode ser uma coisa mais subjetiva, mas ele chegou num ponto de memória mais forte para mim. Interessante. Vamos para a próxima inteligência para ver o que a gente vai ter de resultado? Então, pessoal, próxima inteligência é a lógica matemática, que é uma que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade no dia a dia, assim, de lidar com a questão de lógica. Tem pessoal que fala, sou ruim de matemática. A gente vai trazer aqui duas questões. Vou jogar essa aqui da soma dos números e ver o resultado. E a outra eu peguei emprestado do vestibular do ITA. Para quem não sabe, o ITA é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica. O vestibular processo seletivo é considerado aí um dos mais difíceis no nosso país, aqui falando no Brasil. E eu vou trazer também para eles para ver o resultado, como eles vão falar. Mas esse aqui é só uma perguntinha inicial, bem mais simples. E penso aqui sobre a soma e diferença de números por alguns segundos. Então ele trouxe aqui a lógica dele, do porquê das equações. Ele não falou por quanto tempo ele pensou, ele colocou aqui alguns segundos, deixou mais em aberto. Ele vai chamar os dois números de x e y, vai me trazendo passo a passo. E chegou aqui a uma conclusão. Algo mais simples para a gente começar a abordar, não era para ser algo tão complicado. Vamos só entender qual vai ser a mesma. Vamos só entender qual vai ser o processo lá no DeepSeek. Então, já deixei aqui no prompt engatilhado. A gente vai executar usando o R1, voltando aqui sempre no R1. Ele trouxe aqui um processo de pensamento um pouco mais longo. Ele tá continua explicando em inglês, mas cada passo a passo aqui. Ele traz um double check, ó, o resultado. Isso não teve na questão do chat GPT, tá, pessoal? De fazer essa validação no resultado. Aqui, ó. Que tá fazendo aqui, ó. Let me check if that makes sense. Se isso faz sentido. Uau, ele ainda tá pensando, tá tomando muito mais tempo que o chat GPT. Mas tá me trazendo aqui a resposta. Perfeito. Trouxe a lógica de raciocínio, resultado, e traz aqui uma verificação. Tomou um pouco mais de tempo que o chat GPT, foi 42 segundos.
Lembrando que, se a gente vê no chat GPT ele não falou aqui o quanto tempo e ele não teve o processo aqui da validação de maneira tão explícita. Logicamente, ele testou aqui, né, para substituir o X e o Y, mas ele não falou explicitamente que isso vai ser a determinação. Perfeito. É o que a gente esperava. Não esperava que o DeepSeek ia tomar bastante tempo. O que a gente pode ver até aqui é que os dois trazem resultado, mas o DeepSeek ele dá uma explicação mais longa do resultado e talvez em alguns momentos isso é necessário. Lembrando que cada ferramenta tem um momento para ser utilizada, tanto que, por exemplo, na TechIA a gente sempre aborda sobre isso, de como escolher a melhor ferramenta para cada momento. Isso aqui prova muito esse ponto. Vou trazer aqui agora, então, aquela questão do ITA que eu falei para vocês. Pessoal, esse aqui é o trecho da prova do ITA. Isso aqui vem da vestibular de 2022. Eu escolhi essa questão, eu achei ela. A primeira de tudo, ela foi indicada pelos professores que fizeram a correção desse material à época, como uma das questões mais difíceis em matemática. Em particular, eu achei ela bem bonita pela questão de pertencimento de grupo, e especialmente por trabalhar com número binário. Foi uma ideia de trazer também esse conceito aqui pra gente, por conta da computação, como a gente entende hoje, sem entrar aí em questões de computação quântica, tá? Então, eu trouxe ele aqui. Eu vou deixar também nos comentários a questão para quem quiser abordar um pouquinho mais. Eu vou jogar diretamente a imagem aqui no chat GPT. Não vou digitar a questão, isso é bem importante, porque facilita para o nosso dia a dia. Trabalho diretamente com imagem. Joguei, não dei contexto, não pedi para ele resolver, não pedi nada, só joguei e estou esperando que ele faça. Em tempo, quando ele reflete aqui, eu vou fazer a mesma coisa lá no DeepSeek para a gente poder evoluir mais rápido. Mesma coisa com o DeepSeek, não dei muito contexto, só joguei. Ele já está trazendo aqui o raciocínio. Então ele vai precisar ele já explicou o que que é. Resolver essa questão de probabilidade, onde K e K mais um tem representações binárias com números diferentes de algarismos. Então ele vai pensar o passo a passo. Legal, tá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Vamos voltar lá no chat GPT para ver como ele tá. Bom, pessoal, o chat GPT ele pensou por 1 minuto e 1 segundo. E ele trouxe aqui a síntese que ele está interessado na seguinte pergunta. Para um K inteiro onde 1 menor ou igual a K menor ou igual a 100, qual a probabilidade de que K e K mais um tenham representações binárias com quantidade de algarismos diferentes? Particularmente, eu achei esse problema bonito, cara. Eu realmente gostei dele. Eu procurei depois a resolução, né? Eu fiz, tentei, depois procurei outras resoluções, achei ele bem bonito. Não foi à toa que eu trouxe ele aqui. Sim, pessoal, às vezes eu me distraio fazendo isso. Acontece. Sim, eu tenho vida social, eu juro. Então, tá aqui, ó, as duas representações binárias, ele traz toda uma estrutura do cálculo dele. Lembrando que todos os resultados, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, vou deixar disponível para que vocês possam também interagir e entender a lógica aqui no nosso resultado. Então, ele está trazendo os valores de K mais um com uma potência de 2, uma probabilidade pedida, né, que é a parte final, e ele trouxe aqui 6%. 6% é a resposta correta, tá, gente? Só falando, é a letra C. Maravilha. Vamos dar uma olhada como que tá ali o nosso DeepSeek. Então, ótimo. DeepSeek trouxe aqui. Ele pensou por 28 segundos. Uau! É uma diferença considerável. A gente tá falando aí menos da metade do tempo utilizado pelo chat GPT. Interessante esse resultado. A comunicação dele é um pouco mais acessível aqui no texto, porque ele vai trabalhar um pouco menos com a linguagem matemática, isso facilita bastante para pessoas que não têm esse conhecimento tão direto. Porque, por exemplo, esse tipo de representação para algumas pessoas já pode ser um pouco mais complexo do que o texto direto. É bacana esse tipo de notação para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento. Então ele está trazendo aqui a questão por pares, tem toda uma explicação. 6 casos favoráveis, ele achou que os pares que poderiam ter essa configuração aqui que foi pedida pelo exercício, que são as representações binárias. Bom, ele acertou aqui 6%. Uma resposta bem elegante, mais curta, 28 segundos. Particularmente, eu gostei do resultado aqui do DeepSeek. Eu acho que teve uma presença bem bacana. Daí, pessoal, o O-Tree ele fala muito da questão de ser um bom modelo para código. Então eu vou colocar aqui um código super simples, algo bem simples, não tem uma lógica muito forte.
Ele só tá com um erro, na verdade, na sintaxe dele, tá faltando alguma coisa aqui que eu espero que ele corrija. Eu vou jogar aqui pro Tree para ver qual vai ser o pensamento dele. Ainda pensando nessa questão de ambiente lógico matemático. Refletindo, ele acertou aqui, bateu um Python, maravilha. Trouxe aqui o erro, acertou já. Foi isso aqui a falta da vírgula, ótimo. Então ele trouxe aqui opções: 14 segundos, tempo bom, vírgula ou concatenando string. Ok, foram 2 saídas. Vamos ver o que vai achar o DeepSeek disso. Vou jogar o mesmo problema. Ele ainda tá pensando em inglês, ele mesmo tendo material em português, ele não contesta em português, nessa questão do pensamento, pelo menos. Ele tá me explicando muita coisa. Uma linha de pensamento aí bem curiosa. Ah, ele pegou aqui, tá em português aqui, ó. Uma coisa a notar é que a variável, o código estão os dois em português. Ótimo. Ele trouxe aqui o código, comentário colocado em inglês, né? Se a gente estava usando português, ele identificou isso, não podia ter comentado em português também. Output aqui 79. Ele explicou o erro e trouxe aqui uma outra forma da gente colocar o nosso código. Então, trouxe aqui 2 soluções. A primeira da vírgula foi comum entre os dois, e essa segunda aqui, de uma outra forma, pensando no formato dele. Só um parênteses, ele pensou 19 segundos contra 14 do ChatGPT. Particularmente, eu sempre iria assim, pela primeira opção aqui, que foi a opção que foi apresentada pelos dois. Nesse caso, eu gostei da elegância do GPT, pelo menos para responder um pouquinho mais rápido. Mas eu gostei que os dois trouxeram 2 soluções, né? Eles deixam aberto para deixar o usuário descobrir como ele vai querer trabalhar. Interessante, nesse caso, o Tree, particularmente, apesar da boa explicação aqui do DeepSeek, o Tree me pareceu mais elegante. Vamos pedir para criar mais um código para fechar essa linha de raciocínio lógico-matemática? Bom, pessoal, em filosofia tem um contexto, tem um paradoxo, que é o paradoxo do mentiroso. Tem também um paralelo, que é o paradoxo do Epimênides, que vai falar o seguinte. Por exemplo, eu vou falar, eu estou mentindo agora, mas na verdade eu não estou. Eu tenho um paradoxo aqui da frase. O Epimênides, ele trabalhou com uma que era assim: todos os cretenses, o pessoal que é de Creta, ali, quando a gente pensa na Grécia Antiga, todos os cretenses são mentirosos. Ele está afirmando. Esse é o movimento, eu estou fazendo uma afirmação. Mas ele vira um paradoxo, porque, na verdade, quando a gente pensa no caso de Epimênides, ele também era cretense. Então ele está mentindo ou está falando a verdade? Então essa é a questão do paradoxo do mentiroso. A gente tem aqui uma questão que é uma afirmação que ela ao mesmo tempo é mentira e verdade, e como a gente lida com isso. Então eu vou pedir aqui para trazer uma solução para a gente, uma reflexão para essa questão do paradoxo, e para criar um código Python que implemente esse paradoxo com uma solução proposta. Meio viajado, é para forçar um pouquinho mesmo, e vamos ver o que acontece. Já disparei aqui no Tree, que está refletindo, e em paralelo a gente vai lá para o DeepSeek, para ele poder executar também. Então a gente está trazendo aqui para o DeepSeek, vai permitir ele pensar. Enquanto isso, a gente vai avaliar o resultado lá do chat GPT. Então, ó, ele pensou por 12 segundos, foi rápido, e no cálculo matemático anterior, que era trabalhoso, mas eu não imaginei que fosse tão complexo para ele, ele tomou quase 1 minuto, tomou mais tempo aqui, 12 segundos, eu achei que ele ia demorar um pouco mais. Bacana, isso é um bom sinal. Então ele está trazendo aqui que o paradoxo é representado pela frase "essa afirmação é falsa" e que gera uma contradição se tentarmos encaixá-lo na lógica. Então, beleza, é isso aí. Então ele vai trazer uma reflexão para tentar resolver ou melhorar um pouco o paradoxo e adotar uma lógica trivalente. Isso, pessoal, não é uma ideia inovadora, tá? Existem outros filósofos que vão na mesma linha. Além dos valores verdadeiro e falso, a gente tem um terceiro valor que é indeterminado ou paradoxal. Então, dessa forma, essa afirmação é falsa, ela vai ser considerada indeterminada. Bacana, ele trouxe aqui o nosso código, portou algumas coisas, criou aqui uma classe de valores, verdadeiro, falso, verdadeiro, criou a definição para avaliar o paradoxo. Ó que bacana, o comentário veio em português, isso facilita bastante, para determinar se o valor verdade é indeterminado e se resultado, avaliação paradoxo, o resultado. Só tem um negócio, né, gente? Faltou aqui criou um código fraco.
Pra não dizer no mínimo. Vamos executar isso aqui no Colab só pra gente ver o problema. Volta. Então eu coloquei aqui o código, vamos executar, alocando aqui o nosso ambiente de execução. Conectando um pouquinho, Google Colab é sempre bom. E ele trouxe aqui, o valor da verdade dessa sentença, essa afirmação é falsa, é indeterminado. Mas ficou por isso mesmo, cara. Eu esperava um código um pouco mais complexo, pra ser honesta. Ainda mais ele tá avaliando, tá fazendo da onde, cara? Alto. Enfim, ele vai trazer sempre o valor verdade como indeterminado. Não era talvez isso que eu queria, eu acho que eu queria um negócio um pouco mais complexo, com input e mais de informação, mas eu também não dei muito contexto, eu só joguei resolva da sua maneira, ele pegou a afirmação é falsa que ele mesmo gerou e estruturou num código aqui para falar que isso aí é uma terceira via, o paradoxo. Vamos dar uma olhadinha lá do outro lado no DeepSeek. Bom, DeepSeek foi para 160 segundos, cara. Ele realmente tomou o tempo dele para filosofar. O DeepSeek ele tá viajando aqui, bacana, vamos ver. Pensamento em inglês, novamente. Eu acho que do mesmo os criadores ali do Só Dá Pra Filosofar em Alemão, do pensando nisso, vem aí o que só dá pra filosofar com o raciocínio em inglês, né, pro DeepSeek. Então a gente tem aqui o que ele pegou, que é uma pegadinha aqui do paradoxo do mentiroso, e pensou na possível solução, que é essa questão de criar ali um terceiro valor, que seria alguma coisa sendo reputada como paradoxo ou como determinado. Ou seja, o contexto principal, ele não variou, tá? Então, de um para o outro, a solução. Eles pegaram o que a maioria dos filósofos entende, bacana até aí. Uau! Ele criou aqui o dicionário do avaliador, o Truthful Evaluator, e trouxe aqui todo o código. Ok, beleza. Uau! E aqui estamos. Então, para abordar o paradoxo do mentiroso, ele propôs uma solução baseada na teoria da verdade de Kripke. Isso aí, pessoal, ele matou o nome certinho da referência, tá? De quem seria essa ideia terceira, um dos principais nomes, que eu senti falta ali na questão do chat GPT. Então, ele trouxe aqui as sentenças autorreferenciais. Então, eu vou copiar esse código, ó, código bem comprido. Olha que legal, agora veio o comentário em português, que antes não veio. A explicação, vou copiar o código. E a explicaçãozinha do avaliador de verdade, classificação de paradoxo, implementação das sentenças e os resultados. Não vou nem avaliar o código aqui, vamos direto para o Colab. Beleza, vamos executar esse código. Lembrando que essa célula anterior é do chat GPT, esse aqui é a nossa célula do DeepSeek. Executou rápido. Sentença mentirosa, non. Sentença verdadeira, true. Sentença... quando a gente falou implementar, eles realmente pegaram a lógica e colocaram em código, mas não deixaram espaço, por exemplo, para você conseguir inserir informação. Ele entendeu muito mais a lógica do que realmente um script completo, onde você pode fazer o input da informação e avaliar. Então vira muito mais uma representação lógica, uma linguagem de programação, do que um código de fato para o dia a dia. Aí você precisaria trabalhar além dessa lógica, mas eu gostei. Particularmente eu achei que aqui teve um cuidado maior, até para explicar a lógica aqui, né? Então, a gente pensa definição aqui do que é o avaliar, o ID da sentença, então armazena aqui o resultado. Tem sentenças exemplares do que é uma sentença mentirosa, uma sentença verdadeira, uma sentença falsa, do que seria uma sentença interdependente. A gente precisaria alimentar isso de alguma forma, né? Ele pelo menos jogou na gente assim, essa obrigação. E tem aqui o output. Código, para ser honesta, pensando logicamente, teve um trabalho muito maior do que esse aqui anterior. Permite a gente, claro, armazenar mais informação também. Então, para ser honesta, o DeepSeek aqui me surpreendeu, gostei. Então, pessoal, a última inteligência que a gente vai avaliar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, para dar um tempinho de respirar e a gente se encontrar num café com IA2, é o de inteligência interpessoal. Aquela pessoa que manda bem em relação humana, sabe? Aquele teu amigo que é um Golden Retriever, que sabe lidar com qualquer pessoa. É meio curioso a gente trazer isso para um chat, porque ele vai ter que simular algumas coisas, ter que pensar um pouquinho se é possível ou não. E a gente tá falando exatamente de uma ferramenta que é o ser humano, né? Que tem cuidado com o ser humano.
Então, ele vai ter que simular aqui como lidar com as pessoas. Então, a gente vai forçar um pouquinho a barra aqui, essa é a verdade, mas vamos ver o resultado. Executar aqui com o nosso ChatGPT, correr ali para o DeepSeek para ele executar também. Deixamos aqui no nosso DeepSeek. 6 segundos, pensamento super rápido. Então, a gente vai organizar um workshop que fortaleça o espírito de equipe, definição de objetivos e acolhimento, objetivos claros, ambiente seguro. Isso aqui é muito importante. Achei fofo da parte do GPT, ele criou aqui uma empatia interessante. Só para ler o pensamento dele. A primeira coisa que ele vai fazer é criar um ambiente seguro e acolhedor. Ele já foi atrás dessa questão. A dinâmica envolve atividades de quebra-gelo, jogos de confiança, pensou em tensão, então um sentimento humano aqui de receio. Aí ele criou ideias como história de vida compartilhada, troca de papéis e ciclo de feedback. Bacana, ele pensou aqui na dinâmica, como construir. Pensou no debriefing também, das pessoas contarem como elas se sentiram no final. A inclusão para todo mundo, encerramento. Então ele chegou nessa conclusão que essa estrutura visa não só abordar os conflitos existentes, mas criar um ambiente de confiança. Então ele pegou muito na confiança e no respeito, na empatia de um com o outro. Bacana, gostei. Pra ser honesto, achei muito bom. Lembrando que tudo que tá aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês também, para vocês avaliarem. A minha avaliação aqui também pode pesar um pouquinho na minha subjetividade. Mas eu gostei, eu achei isso aqui bem humano. Vamos dar uma olhada lá no DeepSeek? DeepSeek pensou por mais tempo, 25 segundos. Ele quer uma abordagem estruturada, sensível e colaborativa. O ponto dele é evitar conflitos. Então, ele saiu um pouco pela lateral. Ele pensou em alguns jogos aqui, como duas verdades e uma mentira. Legal. O que eu gostei dele é que ele trouxe uma estrutura, né? Questão de dia, participantes, facilitador, uma coisa que lá no ChatGPT, tudo bem, eu joguei o prompt sem ser tão específica, mas o ChatGPT ele não teve essa imaginação. Aqui a gente teve dinâmica de quebra-gelo, mapa do conflito, troca de perspectiva, algo parecido com o ChatGPT, desafio colaborativo, elos de reconhecimento. O fio condutor é muito similar ao ChatGPT, só que apesar daqui estar mais trabalhado, eu gostei mais das dinâmicas propostas pelo GPT. Eu encaixaria aquelas dinâmicas aqui. E ele traz aqui resultados esperados de curto prazo e longo prazo. Tá mais bem estruturado. Mas o fio humano, eu tenho que confessar que eu gostei mais ali no ChatGPT. Foi mais próximo. Bacana. Então a gente já sabe que para algumas coisas mais humanas, o ChatGPT ele consegue ter uma emulação melhor do que aqui no DeepSeek. Pelo menos nesse contexto que eu trouxe. Então, pessoal, essas são algumas inteligências humanas. A gente trouxe aqui uma adaptação para a gente tentar dentro da nossa batalha de IA. No nosso segundo Café com IA, a gente vai terminar as inteligências entre o Wall3 e o DeepSeek R1. Então, fiquem tranquilos. Se faltou, às vezes, uma curiosidade de vocês nesse vídeo, no próximo eu tenho certeza que aparece. E lógico, no próximo vídeo eu vou poder ouvir vocês também. Então deixem nos comentários, às vezes, sugestões de prompts. A gente avalia e testa relacionado aí com as inteligências humanas. Certo, pessoal? Lembrando que tudo isso que eu estou comentando, todas as ferramentas que eu estou utilizando estão disponíveis no site inteligenciaiartificial.com.br, onde você tem acesso a todas essas ferramentas. A gente tem ali um laboratório com 21 modelos. Sim, 21. Não é um, não é dois. 21. 21 modelos onde você pode testar esses prompts, pode fazer seus próprios testes, pode colocar ali em prática o teu conhecimento. E para ajudar na construção do teu conhecimento, nós temos 30 cursos de IA, justamente abordando todas as técnicas possíveis com essas ferramentas. 30 hoje, porque a gente também já está trabalhando para a gente colocar aí já mais um grupo novo de cursos. Então, a gente sempre está aí trabalhando com um melhoramento contínuo. O acesso tanto aos cursos quanto a esse laboratório é um acesso vitalício, sim, vai durar aí pelo tempo que você quiser utilizar. E você se matriculando na TecIA, você ganha aí diretamente também uma pós-graduação na área de inteligência artificial. Então é bem completo, é realmente para você conseguir dominar a IA antes que ela te domine. Certo, pessoal? A gente se vê no próximo Café com IA. E não esqueça de deixar aqui nos comentários qualquer dúvida, sugestão, ideia de prompt, e a gente vai compartilhar aqui embaixo também todos os prompts e os resultados aqui dos nossos testes. Certo? Até breve!